Olá, professores! Olá, professoras! Nós estamos dando início a uma série de vídeos do projeto Aprender Juntos Língua Portuguesa. Estamos aí com a primeira apresentação, trazendo sugestões práticas de atividades em sala de aula. Deixo como recomendação interação via chat, inscrever-se no canal Cláudia Alfabetização e Letramento, onde também coloquei uma playlist de vídeos que auxiliam no processo de alfabetização. Nesse primeiro vídeo, nós vamos revisitar as hipóteses de escrita pré-silábica, mas o foco agora é pensar coletivamente nas atividades que favorecem o avanço dos alunos em fase inicial do processo de alfabetização. Como toda formação, deixo aqui uma indicação literária do Celso Sisto, a ilustração de André Nunes, o livro Eles que Não Se Amavam. Um livro que dá para trabalhar questões de convivência por meio da literatura, por meio de uma linguagem rica e que também vai contribuir muito com o desenvolvimento dos alunos no projeto. Um livro que encanta a estudantes de todos os segmentos. Quero retomar com vocês sobre a sondagem das hipóteses de escrita. Vocês sabem que essa sondagem ela se dará de forma contínua, uma vez que esse projeto exige um acompanhamento. Então, alguns cuidados que devemos tomar: escolha de um mesmo campo semântico, que favorece a análise conjunta entre os pares, sempre fazer o apontamento da leitura, se o aluno fez uma leitura corrida, ou se ele fez uma leitura silabada, e o registro ao lado de cada escrita do estudante. Então, você ditou, ele escreveu segundo as suas hipóteses, depois você registra ao lado, porque hoje nós sabemos o que foi ditado, mas no mês seguinte, daqui uns 2 meses, a gente precisa retomar essa escrita, e isso precisa estar muito claro. Outra chamada que eu quero fazer é que não há necessidade de digitar mais que 4 palavras. São somente 4, uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba, uma monossílaba e uma frase. Mais que isso, a gente só vai causar cansaço no nosso estudante. Aqui deixo a sugestão de alguns campos semânticos que vocês poderão utilizar nas próximas sondagens. Então, vocês terão também o acesso pelo PowerPoint. E são palavras que elas seguem critérios para serem ditadas aos alunos, então, que sigam rigorosamente o que está posto, para que a gente possa ter um diagnóstico preciso. Feito isso, nós teremos 2 questões norteadoras: o que esse aluno sabe sobre o sistema de escrita, que é o que ele vai demonstrar a partir da sondagem, e o que ele precisa saber, o que nós precisamos providenciar, o que nós precisamos elaborar de atividade para que o aluno avance nessa hipótese de escrita. Então, ao analisar cada escrita, nós vamos classificá-la. De posse dessa classificação, nós precisamos realmente ter um diagnóstico preciso para que a gente possa fazer os agrupamentos produtivos, de acordo com a necessidade específica de cada estudante. Então, no Aprender Juntos, eu tenho o grande agrupamento, e dentro desse grande agrupamento, eu posso fazer agrupamentos específicos, para que eles tenham realmente as suas necessidades pedagógicas atendidas. Então, vamos conversar um pouquinho, só uma retomada sobre essas hipóteses de escrita. Hoje nós vamos focar nesse vídeo na pré-silábica. Então, aqui segue um registro, um registro de um estudante que escreve, utilizando pseudoletras. Então, se eu for para aquele questionamento que ele sabe sobre o sistema de escrita, eu observo, escreve da esquerda para a direita, trouxe um conhecimento, tenta traçar letras, mas não sabe como é o traçado, então eu já descubro aqui que ele precisa também aprender a traçar as letras. Então ele vai me dando pistas do que precisa ser ensinado.
Neste caso aqui, o segundo caso, o estudante escreve ocupando toda a largura da folha do espaço destinado à escrita. Então, o que ele precisa saber é que eu não preciso ir até o final da folha. Ele precisa saber que tem palavras que são escritas com mais letras, menos letras, e que ele, se ele está escrevendo da esquerda para a direita, se ele escreve uma abaixo da outra. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre as atividades, tá? Aqui só uma rápida retomada. Aqui é uma escrita unigráfica, onde ele coloca uma letra para cada palavra, então ele acredita que é possível escrever com uma letra. Ele não usa pseudoletras, ele não usa números, ele não usa desenhos. Ele já avançou, sabe que escreve com letras, mas ainda não se deu conta da questão da quantidade e da qualidade dessa escrita. Aqui mais uma escrita pré-silábica, um estudante que utiliza a mesma série de letras numa mesma ordem. Então, A, L, I, A, L, I, A, L, I, para tudo, que são letras do nome dessa estudante, que é Natália. Então, ela não se deu conta de que existe um repertório de letras, mas ela se dá conta das letras do nome dela, que escreve da esquerda para a direita. Ela acredita que precisa ter 4 letras para que algo esteja escrito, então ela vai nos dando pistas. E a partir dessas pistas, nós vamos fazendo outras chamadas. Aqui, outro estudante que utiliza-se de um pequeno repertório de letras, mas já se deu conta de que coisas diferentes precisam ser escritas de formas diferentes. Então, ela vai variando. Aqui, olha só, S-A-N-T, depois ela pega o A, M, T e joga aqui embaixo e omite o S. Depois ela joga o S, M, T e busca esse S, A e coloca aqui no final. Na última, S, A, T. Então, assim, ela faz um jogo porque ela sabe que coisas diferentes precisam ser escritas de formas diferentes, mas ainda não sabe quais letras usar e como fazer isso. Mas ela já está mais avançada que a anterior, que pensava que tudo poderia ser escrito da mesma forma. Aqui nós temos outro estudante que ele já varia, ele já utiliza, já tem um repertório maior das letras do alfabeto. Então, não está preso à letra de nomes, pela variação que aqui vemos, H, L, U, M, depois A, S, G, K, depois O, M, B, J, mas ele exige uma quantidade mínima de letras, que são no mínimo 4 letras para que algo esteja escrito. Ou seja, existe vida inteligente na fase pré-silábica, que é um texto da Thelma Weiss, que traz toda essa questão nessa discussão? Existe. Eles pensam muito, mas agora o que a gente precisa é fazer com que eles avancem nesses pensamentos, nessa organização, que percebam outras situações da escrita. Aqui mais uma, que expressa a máxima diferenciação controlada para diferenciar uma escrita da outra. Então, na primeira ele usa 5 letras, na segunda usa 6, depois volta para 5 e para 4. Ou seja, nada pode ser escrito com 3 letras, com 2, com 1. Então, são chamadas aí que esses alunos fazem para a gente. É isso? Como agrupar esses estudantes? Dentro da sala de aula, como vocês viram a característica do aluno pré-silábico, eu nunca vou agrupar um pré-silábico com pré-silábico, porque eles não vão conseguir fazer com que o outro avance, eles pensam da mesma forma. Mas eu posso colocar um pré-silábico com silábico sem valor sonoro, que a gente vai ver no próximo vídeo as características do silábico sem valor sonoro. Eu posso colocar um pré-silábico com silábico com valor sonoro, isso para as atividades escritas. Por quê? Porque são conhecimentos próximos. Mas, para fins de leitura, eu preciso colocar um pré-silábico com silábico alfabético, um pré-silábico com silábico alfabético, principalmente se for leituras de textos, literatura, porque ele ainda precisa de alguém que leia para ele. Ele precisa ver essas escritas representadas aí e sendo interpretadas por meio da leitura. Então, eu preciso tomar esses cuidados no agrupamento. Daqui para frente, o nosso foco nesse primeiro vídeo
são as atividades que contribuem para o avanço desses alunos. Então, eu estou trazendo uma série, umas telas, e nessas telas trazendo os links que já dão acesso a atividades que vocês já vão colocar os alunos praticamente diretamente ligados a elas. A nossa primeira preocupação é com o alfabeto. Eu preciso ter o alfabeto na sala de aula. Não só nos dias do aprender, que está acontecendo o projeto do Aprender Juntos, mas se eu tenho na sala, independente do ano série, um aluno que seja não alfabetizado, eu preciso ter um alfabeto exposto. Esse alfabeto precisa ser colocado num espaço bem visível. Posso colocar na parte de cima da lousa, posso colocar na lousa na parte de baixo, quando trata-se de alunos pequenos. Eu posso colocar na lateral da sala de aula, mas eles precisam ter esse acesso a um alfabeto bem visível. Eu estou deixando um link para vocês vão ter acesso a esse PPT. Nesse link, no primeiro link, vocês terão acesso a um texto que traz uma reflexão sobre a importância do trabalho com o alfabeto. E no segundo link, vocês terão acesso a esse alfabeto que está posto na lousa, nessa imagem, somente para vocês imprimirem em A4 e organizar de forma que fique bem visível para isso. Nesse primeiro link que eu mostrei para vocês, vocês vão ter acesso a esse texto. O alfabeto não pode faltar. Então, toda a importância de trabalhar com o alfabeto, como deve se trabalhar com o alfabeto, um texto claro que te leva diretamente à prática pedagógica. Vocês poderão baixar o texto, ler com calma, estudar com calma. No segundo link, vocês vão ter acesso ao alfabeto propriamente dito. Está aí, olha, prontinho, somente para vocês imprimirem e colocarem em lugar visível para o aluno. Tudo bem? Então, até aí. Aqui também segue uma sugestão de vocês imprimirem o alfabeto no sulfite A4, pode plastificar, colocar num saquinho e o aluno ter na mesa dele. Porque ele vai ter o da lousa, que você aponta, mostra sempre que necessário, mas ele vai ter também o alfabeto que nós chamamos alfabeto de mesa. Então, é importante que ele tenha, pode imprimir um papel com uma gramatura maior, mais grossinho, e ele ter ali uma consulta praticamente em todo o tempo que ele precisar. Aqui tem uma sugestão da roleta das letras. A roleta das letras, ela está disponível no WordWall. É interessante porque o aluno, olha só, aqui o aluno pode ter contato com o alfabeto de uma forma, com a utilização aí das metodologias ativas, uma forma que não é infantilizada, porque nós sabemos o quanto que ser alfabetizado nas séries mais avançadas torna-se um dificultador. Então, nós temos que tomar cuidado para não infantilizar. Se nós estivéssemos com o primeiro ano, cantaríamos uma parlenda que envolveria o alfabeto. Mas como que eu vou alfabetizar um menino lá no 5º ano, no 4º ano, no 6º ano, utilizando algo que seja atrativo, sem infantilizar? Então, a gente gira a roleta, o aluno vai, no caso, aguardar aí que letra que vai parar. Então, aqui no caso, é a letra V. Se ele fala para o professor, acertou, elimina a letra. Então, o professor vai colocar, tá, ele colocou a letra V, eliminar. Eliminou, a letra V não vai aparecer mais. E aí, essa roleta vai diminuindo. Quando ele errar, o professor pede para girar de novo e mantém a letra. Então, é uma atividade prazerosa, uma atividade que vai ampliar o conhecimento do alfabeto para o aluno para esse lado.
lembrando lá daquelas escritas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Outra atividade interessante que nós temos é o detetive de letras. O detetive de letras, a gente precisa tomar um cuidado para trabalhar, porque, por exemplo, aqui nós temos a imagem da zebra. E a ideia é que o aluno clique, o estudante clique na letra inicial da palavra. Então, se eu deixar isso por conta, o que ele vai fazer? Primeiro a letra Z, aqui tem o Z e clica. Isso não quer dizer que ele tenha reconhecido essa letra. Ele vai pelo desenho, vamos dizer assim, pelo formato, pela forma da letra. Então, como que a gente faz com que essa atividade ela tenha um outro significado e que ajude o professor nessa questão do ensino das letras do alfabeto? Então, apareceu a zebra, eu pergunto para ele que letra é essa que inicia a palavra zebra, e ele vai me dizer que é o Z. Aí sim, ele me falou que é o Z, ele vai clicar na letra Z e a letra Z vai desaparecer, ela vai ser eliminada. Com isso, eu vou deixando esse alfabeto que aparece aí embaixo, ele vai diminuindo, vai fazendo com que ele conheça todas as letras do alfabeto. Então, passando para uma outra imagem, se vem, por exemplo, um cavalo, qual que é a letra de cavalo? Ele vai falar K, não é o K. Então, eu não vou poder eliminar. Quando ele falar letra C, aí a gente elimina a letra C. Então, é uma forma de ampliar o repertório do alfabeto com um significado. É bem interessante nesse sentido, porque torna-se prazerosa a atividade. E o aprender juntos não é um dia diferente? Olha aqui, ó, ônibus. Então, não é somente clicar no O. Que letra é essa? Letra O. Clica no O. Isso, muito bem. Sempre perguntando, que letra é? O que eu tenho de figura? Joaninha. Que letra começa a Joaninha? Letra J, a menina. Se, no caso, ele não acertar, você fala que letra é, mas, assim, sempre retomando essa atividade. Então, essa também é uma excelente atividade para ampliar o repertório. Muito bem. Outra sugestão de atividade para ampliar o repertório, tanto do alfabeto quanto fazer com que o aluno avance da hipótese pré-silábica para outra hipótese, é trabalhar com nome próprio. Então, aí eu tenho o modelo de umas filipetas com os nomes dos alunos da sala. Você pode pedir para que os alunos identifiquem a filipeta com o próprio nome, quais são as letras que compõem o seu nome, fazer uma rodada. Então, a Vitória pega a filipeta do nome dela. Quais são as letras que tem no seu nome, Vitória? Tem a letra V, a letra I, a letra T, a letra O, a letra R, a letra I e a letra A. Sempre que o aluno errar, você reforça a letra correta, você faz com que ele compreenda a letra correta. Enquanto isso, você está ampliando o repertório de todos os outros estudantes que estão no entorno. Então, Arthur, quais são as letras do seu nome? Ele vai falar A, E, T, H, U, E. Você pode perguntar com qual letra começa, com qual letra termina, quantas letras tem esse nome. Então, por exemplo, Vitória tem 7 letras. Vitória tem 7 letras. Cauê tem 4. Então, eles vão percebendo que tem nomes com mais letras, nomes com menos letras, que essas letras não são as mesmas em todos os nomes. Quando o aluno aprender a identificar o seu nome próprio, você pode ampliar essa atividade para ele identificar o nome do colega. O Arthur, pega o nome da Vitória agora. Então, agora ele já reconhece o próprio nome, mas agora ele precisa reconhecer o nome da Vitória. E já espera-se que ele saiba que Vitória começa com V. Esse processo de alfabetização ele vai dando dessa forma,
sem repetição no caderno de ba, bebi, bobu, b mais a, da, ba. É dessa forma que o aluno vai se alfabetizando. Então, nós vamos dar uma olhada na próxima tela. Aqui também outra sugestão de trabalhar o nome próprio com as letras móveis. Então, eu trabalhei, explorei com as filipetas. Agora, tenta escrever o seu nome, sempre o primeiro nome, nada de nome completo, é um primeiro nome. Vitória, escreva seu nome. Quais são as letras que nós vamos precisar para escrever o seu nome? Arthur, qual é o seu nome? Escreva. Depois que eles aprenderem a escrever o próprio nome, tenta em dupla escrever o nome do colega, que ele vai percebendo que nomes diferentes têm quantidades de letras diferentes, tem letras diferentes, e aí sim ele vai saindo do pré-silábico e indo para o silábico. Na tela seguinte, nós temos uma sugestão de colocar a lista do nome próprio na sala de aula. Embora aqui eu tenha a imagem de uma criança, essa sala é uma sala de alfabetização inicial, o professor colocou a lista numa altura que o aluno tem acesso, porque eles precisam fazer uso dessa lista. Isso não impede de ter essa atividade até numa classe de alfabetização de educação de jovens e adultos. Ela não é infantilizada. Eu coloco sempre o primeiro nome. Por que o Enzo está com nome e sobrenome? Porque, como visto, tem dois Enzo na sala. Tem o Enzo Andrade e o Enzo Constantinov. Então, por isso que tem o sobrenome, para diferenciar. Mas eu tenho a Giovana, eu tenho a Helena, a Isabel, olha só, João Vitor e João Pedro. Aí sim, coloca o segundo nome. Eu tenho a Júlia Alves e a Júlia Menezes. Então, por isso, o segundo nome. Mas olha, Kevin, Laura, Larissa, Leonardo, todos com um nome só. O primeiro nome. Outro cuidado que eu preciso tomar, não destacar vogais, não tem aí, ó, E e O de Enzo em vermelho. Não existe uma letra mais importante que a outra, todos da mesma cor, fonte do mesmo tamanho, o que vai permitir que ele perceba que Leonardo é maior do que Kevin. Para Leonardo eu escrevo com mais letras, para Kevin com menos letras. Eu não vou destacar a primeira letra, eu não vou destacar nome de meninos e de meninas. Tem listas que a gente vê em azul nome de meninos, em vermelho nome de meninas. Eu posso fazer essa lista com um aluno. Quais são os alunos que estão no nosso grupo? Cada um recebe uma filipeta na sulfite com um nome e a gente começa pela ordem do alfabeto. Que nome viria primeiro? Quem começa com a letra A? Ah, tem 3 alunos, 3 estudantes que começam com a letra A. Agora nós teremos que ter um critério. Qual que é a segunda letra desse estudante? Então, a gente já está trabalhando também a ordem alfabética. Eles vão percebendo que o primeiro nome que está na lista não é porque o professor gosta mais, não é porque é o aluno mais importante, é porque o alfabeto ele também nos traz uma questão de organização. A lista do nome próprio, ela é consultada o tempo todo. Se o aluno vai fazer uma atividade de nomear frutas, e ele precisa escrever laranja, e ele esquece do lá da laranja, ele lembra que Larissa começa com o mesmo som. E aí ele vai lá na lista do nome próprio e vai ver o lá que me serve para escrever Larissa, é o mesmo lá que vai me ajudar a escrever laranja. E ele começa a buscar as sílabas aí nessa lista do nome próprio. E não lá no silabário, A de avião, B de bola, C de cachorro, L de leão. Não, L não é do leão, L é da Larissa, L é do Leonardo, L é da Laura, que são situações reais e concretas que nós temos na sala de aula. No próximo slide, a gente traz aí para vocês um crachá de mesa. O crachá de mesa você pode fazer no primeiro momento com letras maiúsculas dos dois lados, porque o aluno que olha
para trás, ele vê lá, por exemplo, Graça com nome maiúsculo, o que está lá na frente, vê qualquer posição que ele olhe, ele vai ver com letra maiúscula. Mas tem também a opção de você fazer maiúsculo de um lado e minúsculo para o outro. Porque quando o aluno está alfabetizado, eu começo a apresentar a letra de imprensa minúscula. Então, seria num outro momento. Aqui eu trago um crachá todo em maiúsculo e, por incrível que pareça, eu recortei essa imagem, mas é um adulto que está segurando esse crachá, é um adulto em processo de alfabetização. É uma mulher que pegou o crachá do João Vitor. Então, é bem provável que a professora esteja trabalhando nesse momento nome próprio do colega, por isso que ela está com o crachá do João Vitor. Então, o crachá também de mesa é muito importante nesse processo. Em seguida, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre como utilizar essas filipetas. Então, assim, essas filipetas, elas devem ser fonte de informação sobre a escrita. Sempre que puder, compare a escrita de outras palavras com a escrita dos nomes listados, como eu fiz essa associação da laranja com a Larissa. Sempre que surgirem dúvidas, sugiro que eles busquem a solução no cartaz da sala de aula com os nomes próprios ou umas filipetas. Comparem os nomes analisando não apenas as letras iniciais, mas as letras finais, as letras que tem no meio das palavras e etc. O nome próprio, ele permite inúmeras possibilidades. Bingo, dá para você fazer bingo. Num outro vídeo, eu vou trazer uma atividade específica de bingo com nomes próprios. Adiante, nós temos que você pode propor análise seguindo os encaminhamentos propostos, temos como apoio a lista de nomes. Então, quais nomes terminam com a letra A? Vamos pegar essas filipetas e separar todos que terminam com a letra A? Quais terminam com a letra O? Tem nomes com a letra O? E com as demais letras? Eu tenho na letra A nome de meninas, na letra O nome de meninos, mas eu tenho outras letras que podem ser de meninas e podem ser de meninos. Quais nomes têm as mesmas letras? Quais nomes têm menos letras? Quais têm mais letras? Qual a letra que mais aparece ao final dos nomes da sua turma? Com qual letra começa seu nome? Qual outro nome da lista que começa com a mesma letra do seu nome? Olha quantas boas perguntas. Essas são as intervenções que a gente faz no processo de alfabetização e que ajuda no avanço. Agora, nós vamos ver, por exemplo, uma filipeta que eu utilizei o nome de duas PCNPs, o meu e o da Flaviana. Então, com que letra começa o seu nome, Cláudia? Com a letra C. Com que letra termina? Com a letra A. E da Flaviana, com que letra começa? A letra F. Com que letra termina? Letra A. Se eu cobrir essa filipeta, eu colocar assim uma delas coberta, quando aparecer a letra A no final, os alunos precisam levantar a hipótese de todos os nomes que terminam com a letra A, a possibilidade de estar nessa filipeta. E aí o professor vai descobrindo, ele pode cobrir a filipeta toda, deixar só a letra A de fora, e depois ele fala, vamos ver a segunda letra de trás para frente? Olha, NA, olha, NA, quem será que termina com NA? Se eles recorrerem ao cartaz dos nomes, eles vão falar, é a Flaviana. O professor descobre e fala, é seu, Flaviana, esse nome? Muito bem. Quantas letras tem o nome da Flaviana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E da Cláudia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nomes diferentes podem ter quantidades diferentes de letras diferentes. Olha só quantas vezes aparece a letra A no nome da Flaviana. 3 vezes. Olha no da Cláudia, aparece 2 vezes, porque eles acreditam também que as letras não podem se repetir dentro da palavra. No slide seguinte, nós vamos ver mais 2 nomes que traz uma discussão bem bacana. Olha, ID, que tem 3 letras, e Gelson, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Letra N, olha só, nome de menino, e terminou com a letra N.
nome de menina e terminou com a letra E. Então, eles vão vendo todas essas possibilidades. Observem que eu usei o mesmo tamanho de letra, mantive aqui, olha, na organização à esquerda, porque fica visível que um nome escreve com mais letras, outro nome com menos letra, e as filipetas do mesmo tamanho. Eu não recortei a da IB aqui e nem a do Gelson aqui. Por quê? Porque tem aquelas crianças que acreditam que tem que chegar até o final da folha para ter algo escrito. Olha só, não cheguei ao final da folha e tenho um nome próprio escrito. Aqui tenho nomes com outras quantidades de letras. Luiz com 4, Raquel com 6 letras. Luiz termina com Z, Raquel termina com letra L. Então, para ver essas possibilidades, que não necessariamente vai terminar com A e com O. Olha quantas atividades dá para você fazer com o nome próprio, cada dia focando em uma atividade diferente. Aqui a gente está trazendo aí várias possibilidades. Aqui nós temos um jogo da memória, nem precisamos entrar nesse link. Vocês vão receber o slide, vocês vão poder clicar. Aqui é apenas para o aluno associar a imagem à escrita. Prestem atenção. Tem jogos da memória, até jogos da memória que eu já vi na internet, que traz assim, ó, traz bola, e depois traz a imagem de bola, escrito bola embaixo. Não é uma boa atividade. Não é. Por quê? Porque ele não está associando a imagem à escrita, mas ele está associando o desenho que está, para ele é um desenho, abaixo da bola, com outro desenho escrito bola. Então, quando eu quero fazer com que essa atividade tenha um real significado, uma reflexão, vamos dizer, mais enriquecida, aqui eu tenho a bola e ele vai levantar a hipótese de onde esteja escrito bola. Se ele clicar certo, as imagens serão eliminadas do conjunto geral. Se ele errar, ela vai continuar aí. É interessante que eles façam essa atividade em duplas, em trios, para que vá percebendo. Nessa que é de leitura, é aquela que eu comentei que ele pode estar junto com um aluno silábico com valor sonoro, um aluno silábico sem valor sonoro também com um aluno silábico com valor. É um jogo da memória que ele tem o apoio de alguém, porque eles ainda não conseguem fazer essa associação. Depois, nós vamos para uma análise de como variar esses agrupamentos. Na medida que o aluno for avançando, esses agrupamentos serão renovados. Eu tenho um aluno pré-silábico, ele vai sentar com o aluno silábico com valor sonoro. Quando ele passar para a hipótese silábico com valor sonoro, ele pode sentar junto com outro, porque tem um que tem o foco nas vogais, outro tem o foco nas consoantes, mas eu preciso ir variando esses agrupamentos dentro da sala de aula de acordo com a intencionalidade. Ah, é uma atividade de leitura de texto? Os não alfabéticos não podem ficar juntos. É um não alfabetizado com um alfabetizado. Então, é isso que nós queremos deixar para vocês. Vocês terão uma série de vídeos com gravações que vem trazendo aí as metodologias ativas, as ideias de atividades, para que seja assim um dia realmente diferente. No próximo vídeo, nós veremos as características das escritas silábicas e sugestões de atividades que favoreçam o avanço dessa hipótese. Então, assim, deixem um like no canal, comentários, sugestões de temas que vocês querem que sejam abordados. Nós trabalharemos com a questão de alfabetização, questões de ortografia, que também está ligada ao sistema de escrita, questão de segmentação, questão de textos, escritas de textos, revisão de textos, questões de leituras. Então, assim, é uma trilha, é uma série de vídeos que vem ensinar como fazer na sala de aula.
Muito obrigada e até o próximo vídeo.